Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje eu vou gravar aqui mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou contar um pouquinho para vocês da minha história, né? Como que eu fui fazendo passo a passo, degrau por degrau. Eu tenho certeza que a minha história, ela se encontra com a sua em algum momento, né? Pode ser em fases diferentes, mas em algum momento a gente vai se identificar nesse vídeo, tá? Por quê? Né? Eu comecei na educação física como um praticante, como grande parte das pessoas. Depois eu comecei a fazer a graduação de educação física, aí me tornei estagiário, fui professor, fui coordenador, fui sócio, né, de um estúdio, e hoje em dia eu tenho meu consultório, que é da fisioterapia, que eu vou contar um pouco também da história para vocês. Então eu fui, né, degrau por degrau, então eu passei por todas as etapas. Então provavelmente você que está assistindo esse vídeo, né, você está em alguma dessas fases, seja como praticante que quer cursar educação física, quer seja como estagiário que está cursando educação física, você que já é formado, você pode ser um recém-formado, já está mais tempo na área, né? Você pode ser já um coordenador, um dono de academia, um sócio, enfim. Então, em algum momento, a gente se encontra nesse vídeo aqui, tá? Então, vou contar um pouquinho da minha história, como tudo começou, né? E vou contando para vocês aí passo a passo e a gente vai trocando essa ideia. Então, eu comecei a praticar, né, a musculação em 2004, eu tinha 17 anos, e a partir desse momento que eu comecei a praticar musculação, eu tomei um gosto imenso, né, pela prática da musculação especificamente. E aí eu decidi cursar Educação Física, iniciei a graduação de Educação Física em 2005 e terminei a graduação de Educação Física em 2009. E nesse período, né, de 2005 a 2009, eu estagiei muito e basicamente o foco que eu dei foi dentro da musculação, do treinamento de força. Então foram 4 anos aí basicamente estagiando, porque eu comecei logo cedo no estágio. Então era uma época que eu estava, né, na graduação, então tinha carga horária da graduação, né, e tinha carga horária do estágio. E tinha épocas que eu estava em 2 estágios, ou seja, eu fazia 2 estágios e também fazia a graduação. Então era uma carga horária imensa, né, e a remuneração, uma remuneração pequena. Depois que eu me formei em 2009, eu mantive, né, a pegada de estudo, então em 2009 mesmo eu já comecei a minha primeira especialização, que foi em exercício aplicado à reabilitação cardíaca e grupos especiais, que foi de 2009 a 2011, e nessa época eu trabalhava muito salão. Então eu trabalhava de 10 a 14 horas por dia dentro do salão da musculação. De 2011 a 2013 eu fiz minha segunda pós, que foi de treinamento desportivo, né, que valeu muito a pena também. De 2013 a 2015 eu fiz a terceira pós, que foi de musculação e treinamento de força. De 2015 a 2016 eu fiz a minha última pós, que foi de cinesiologia, cinesiologia, biomecânica e treinamento físico, tá? Que foi a quarta pós que eu fiz. Em 2012 eu iniciei a minha faculdade de fisioterapia e terminei em 2017, ou seja, nesse período que eu ainda estava fazendo as especializações, né, que eu já estava formado, em 2012 eu iniciei a graduação de fisioterapia e me formei em 2017. Né? E aí, quando eu estava nessa época de professor, como eu disse para vocês, eu trabalhava em torno de 10 a 14 horas por dia, ou seja, às vezes ficava 6 horas no salão para uma academia e depois 6 horas em outra academia, né? Que a gente sabe que no início, né, pela baixa remuneração, a carga horária ela se torna muito grande, né? E é isso que eu quero conversar com vocês também, tá? Então eu fui praticante, né, de musculação, tornei estagiário, depois que eu me formei, imediatamente eu já assumi o salão de musculação. Como eu disse, eu atuava aí de 10 a 14 horas por dia dentro das academias e a remuneração era baixa. Tá? Então você que está aí, né, que é praticante e quer cursar educação física, recomendo, né, cara, é extremamente gratificante. Para você que está graduando, né, que está fazendo estágio, mantenha firme, a pegada é essa, tem que dar sequência. E você que já está formado, né, principalmente você que é recém-formado, inicialmente, cara, nessa fase, geralmente a carga horária é muito alta, né, e a remuneração, infelizmente, ainda é baixa. E o que a gente deve fazer nesse passo a passo, né? Você que está se graduando, né, mantenha essa pegada. Você que está recém-formado, provavelmente no início você vai trabalhar, né, aí na academia, como eu disse, de 10 a 12 horas por dia. Tá? É importante para você ter essa vivência, para você atender o máximo de alunos
possíveis e com diferentes, né, necessidades, que você vai ganhando uma base em relação ao seu trabalho. E além disso, você também vai ganhando conhecimento em relação a diferentes públicos. Tá? Depois, o que você deve fazer? Né? Você não vai ficar a vida toda trabalhando de 10 a 12 horas dentro de um salão de academia, às vezes para ganhar aí 9, 10, 12 reais a hora aula. Né? Qual é o ideal? A partir do momento que você já começou a ganhar a sua base, você vai reduzindo o horário, né, da academia. Então, se você trabalhava de 10 a 14 horas por dia dentro de uma academia, você vai cortar alguma dessas academias. Então, você vai começar, às vezes, a trabalhar 6 horas em determinada academia e você vai começar a ter alunos de personal. Então, você vai reduzir o horário da academia e vai começar a ter alunos de personal. Tá? E a ideia, né, é que você vá fazendo isso ao longo dos seus anos de formação. Então, você vai cada vez mais reduzir o horário da academia, trabalhar cada vez menos para a academia e você vai cada vez trabalhar mais para você como personal. Até um momento que você vai fazer o seguinte, você vai trabalhar somente como personal, até um momento também que ter lá o seu espaço, o seu negócio. Tá? Então a ideia, né, para você que está começando agora, né, se você está na fase de recém-formado, a ideia é que você, obviamente, vai trabalhar para alguma academia, a carga horária provavelmente vai ser uma carga horária alta no início e com a remuneração baixa. O ideal é que você vá, ao longo dos anos de formado, você vai fazendo o seguinte, você vai reduzindo o tempo que você trabalha para a academia e você vai aumentando, né, a quantidade de horas que você trabalha como personal, porque a remuneração ela é muito maior. Né? E você também tem que entender que a partir do momento que você trabalha como personal, você se torna, teoricamente, uma empresa. Mas que às vezes você não vai ter um CNPJ, né, que muitos personagens não têm o CNPJ, você se torna uma empresa. Então você tem que começar a pensar como uma empresa. E muitas pessoas, às vezes, elas têm dificuldade de ficar só como personal porque elas não têm esse pensamento de empresa. E elas dizem que personal é instável. Na verdade, não é instável. Né? Pode ter, obviamente, como qualquer profissão, às vezes você vai ter um pouco mais de aluno, às vezes vai ter um pouco menos, mas se você tiver, né, o pensamento, por exemplo, de uma empresa, você vai conseguir lidar bem com essas variações que acontecem, né, durante as fases. Né? Às vezes tem um pouco mais de aluno, às vezes tem um pouco menos, mas você vai conseguir continuar somente com o personal. Tá? Então a ideia é essa. Até o momento, né, que você vai, às vezes, ter o seu negócio, às vezes você vai ser coordenador, às vezes você vai ser sócio, você vai ser dono de uma empresa. Né? Então a ideia é que você vá conseguindo subir, né, degrau por degrau, que você imagine, né, que você às vezes você começou aqui, né, como estagiário, e daqui a não sei quantos anos você possa ser, por exemplo, né, dono, você possa ser sócio. Então essa é a ideia, cara, você começar às vezes num ponto mais baixo, que obviamente é o ponto que todo mundo começa, só que você tenha a ambição de crescer. E o que eu vejo é que muitas pessoas elas passam a vida assim, né? Então elas se graduaram, né? E aí 10 anos depois está no mesmo ponto. Aí eu não vejo a vida dessa forma, eu vejo a vida como capacidade da gente crescer. Então o meu objetivo na vida é sempre crescer, é sempre desenvolver. Tá? Então você que tem, né, esse objetivo de ser melhor, de crescer, o passo a passo ele funciona muito bem. Né? Não adianta você querer pular fases, né, porque provavelmente você vai se perder em algum momento. Porque quando você vai fazendo degrau por degrau, passo a passo, você vai aprendendo dentro desse processo. Né? Então, quando eu era praticante, eu fui aprendendo. Quando eu fui estagiário, eu fui aprendendo, fui observando como as coisas funcionavam. Quando eu me tornei professor, eu continuava observando o meio, né? Como é que as pessoas faziam, como que funcionava na academia, por exemplo. Quando eu fui coordenador, eu aprendi mais coisas ainda, né? Mas eu já tinha a base do funcionamento do espaço, do meio. Até o momento que eu me tornei sócio de um espaço, né? Que infelizmente não deu certo, mas eu me tornei sócio. E hoje em dia eu tenho meu consultório, né? Então trabalho também por conta própria, tenho meu consultório lá que eu trabalho sozinho, mas foram coisas que eu aprendi ao longo desse processo que me dão base, né, para estar hoje sozinho, por exemplo, trabalhando. Né? Então, e esse pensamento também de empresa. Então não adianta, por exemplo, você sair de estagiário, né, você acabou de se formar e achar que você, por exemplo, já vai ter o seu espaço, né? Porque
o que você adquiriu durante os anos, durante a sua experiência, é extremamente importante, né? Você aprendeu passo a passo como que as coisas funcionam. Então, você pular etapas, né, por vezes, fazem as coisas não dar certo. Então, o ideal é que você vá fazendo fase a fase, né? O que eu estou dizendo aqui para vocês é uma forma de você, às vezes, agilizar esse processo. Então, você já sabe que você vai ter que ser estagiário, depois você vai ter que virar um professor, provavelmente vai trabalhar no salão de academia, às vezes vai trabalhar uma carga horária grande, com a remuneração baixa, mas depois você já sabe, né, que você tem que ir abandonando isso, porque isso é insustentável, né, e a partir do momento que você vai reduzindo a quantidade de horas que você trabalha para a academia, você vai aumentar o seu número de personagens, de alunos personal, até o momento que você vai trabalhar só como personal, e aí um dia, quem sabe, né, se você tiver essa vontade, você vai ter o seu espaço. Então, o que eu estou dizendo para vocês é uma forma de vocês manterem, né, o passo a passo, só que agilizar esse processo, né? Quando a gente vai aprendendo sozinho, a gente demora mais tempo, né? Porque a gente vai aprendendo ali com a vida. Então, o que eu estou dizendo para vocês é basicamente o que tem que ser feito, só que vocês vão conseguir, né, às vezes, fazer isso com que isso seja um pouco mais rápido. Beleza? Então, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, né, vocês. Como eu disse, em algum momento a gente se encontra aqui, se você é um praticante que quer cursar, se você é um estagiário, né, que está aí estagiando e está graduando, se você já é um professor, que seja recém-formado ou um pouco mais de tempo de formação, se você é um coordenador, provavelmente você passou por todo esse processo que eu passei, né, se foi praticante, se foi estagiário, se foi professor, né, se você é sócio, pode ser que você não seja da área, né, mas tem muitas pessoas hoje em dia que são donas de academia que viveram todo esse processo aqui até chegar o momento de abrir o seu próprio espaço. Beleza? Então olha só, não deixe de compartilhar esse vídeo, tá? Se inscreva se você não é inscrito, aperte o sininho aí da notificação, tá? E um grande abraço aí para todos.